queria começar falando sobre o que vocês irão ver por aqui. Se vocês já quiserem ficar, fiquem à vontade. Vai ser basicamente vlogs e conversas e receitas também, para ajudar vocês nesse momento. Enfim, eu nesse momento estou de 27 semanas, farei 28 semanas daqui 2 dias já, graças a Deus. E como vocês já viram no título desse vídeo, vai ser basicamente eu falando sobre a minha trajetória da SOP, como que eu consegui engravidar com SOP e tudo mais. Então, basicamente foi assim. Eu descobri o meu diagnóstico com 13 anos e meu médico desde então já me alertou, olha, você talvez precise de um tratamento para conseguir engravidar. Quem tem a síndrome do ovário policístico, que é a doença em si, né, não só cistos no ovário, como muitas mulheres acabam tendo, essa síndrome do ovário policístico é, na verdade, uma doença que não tem cura. Você consegue amenizar os efeitos, até viver uma vida super saudável com isso, mas não tem cura. O único jeito de você conseguir viver uma vida melhor são diminuindo, então, os efeitos que ela traz. Então, como que foi essa questão de engravidar com SOP, né? Tudo começou quando eu resolvi parar de tomar o remédio, e eu já tomava desde os 13 anos, por essa questão da SOP mesmo, assim, eu tinha bastante espinha, meus hormônios eram muito desregulados, meu período menstrual era muito longo. Então ele falou, olha, tome o remédio, já que eu não estava disposta a ter uma alimentação regrada, nem fazer exercício físico, porque eu tinha 13 anos. Então ele falou, ó, toma aqui um anticoncepcional, já que você não quer seguir o protocolo que seria o ideal. Eu só parei e falei, como eu tomo desde nova, deve demorar um tempo até o remédio sair, até me adaptar e tudo mais. Então, eu resolvi parar e não estava esperando que eu fosse engravidar já, porque meu médico já tinha me falado que eu poderia encontrar dificuldades e eu não estava me cuidando mesmo. Eu não estava tendo boa alimentação e nem fazendo exercícios físicos, que é o tratamento para a SOP, né? Só que eu acabei engravidando 2 meses depois de parar o remédio. Eu não estava tendo um acompanhamento, meu corpo não estava preparado para isso e eu já tenho essa dificuldade da síndrome do ovário policístico. Acabei tendo uma perda gestacional na época e como foi uma perda só, foi muito no começo, eu estava de 6 semanas ali, 5 e 6 dias. Era muito recente, então os médicos falaram que era mais frequente a primeira gravidez isso acontecer, de ter uma perda gestacional, então não foi investigado. Só que virou uma chavinha na minha cabeça, eu não estava esperando minha gravidez, mas virou uma chavinha na minha cabeça de agora eu quero ser mãe. Então, depois disso, eu comecei a tratar meu psicológico, porque na época eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada, assim, eu não soube lidar muito bem com essa questão e acabei, de fato, precisando de uma ajuda, assim, para conseguir lidar. A gente parou de tentar engravidar por um tempo. Quando eu me senti melhor, a gente voltou a tentar. Eu comecei um acompanhamento específico com um ginecologista obstetra, vendo o que eu precisava fazer, como que estavam os meus hormônios. Então eu fiz uma bateria de exames. Sempre, todos os médicos já falaram, todos. Eu já fui em vários porque eu queria que algum me desse uma coisa milagrosa, uma outra fórmula que não fosse me alimentar bem e fazer exercício físico. Quem tem SOP, não basta só fazer o exercício físico, tipo assim, uma dança ou um pilates. Não, tem que ser exercício com carga pesada, tem que ser pesado, porque a gente precisa de muito gasto energético para regular os hormônios. Eu falei, tudo bem, se é isso que tem que fazer, eu tô querendo engravidar, então eu vou cuidar melhor da minha alimentação, eu vou me exercitar. E ela começou também, a médica na época, começou a me dar um remédio para regular minha insulina. Descobri há um tempo, a endócrino mesmo, que minha glicose estava alta, então precisava dar uma regulada com esse remédio. Também com os exercícios físicos, eles ajudam demais. E uma boa alimentação, é claro. E a gente ficou nisso 1 ano. A gente tentou 1 ano e é o prazo que eles dão para tentar. Quando não engravida dentro desse prazo, precisa ser investigado outras coisas. Então a gente esperou 1 ano e 2 meses e não conseguimos engravidar. E aí então eu falei, tá, então preciso investigar melhor isso. Eu fui numa médica e ela me passou para fazer um ultrassom e eu resolvi fazer o ultrassom com um médico muito bom e graças a Deus ele atende pelo meu plano. E esse médico muito bom descobriu que eu tava com um pólipo no útero e devido ao pólipo eu não conseguia, o embrião não conseguia se fixar.
por isso provavelmente não estava conseguindo engravidar nessa época. Então, logo marcou a retirada do pólipo, uma mini cirurgia. Engraçado que as enfermeiras, até mesmo a anestesista que eu tive que consultar antes de fazer a cirurgia, me falou, olha, você sabe, né, que depois que tira o pólipo as mulheres engravidam. E ele não sabia que era o meu desejo. Então eu falei, nossa, que ótimo, é isso mesmo que eu quero. Então fiz lá a cirurgia e depois de 2 meses eu consegui engravidar. Quando eu engravidei, já comecei um acompanhamento super cedo, justamente por eu já ter tido a perda, eu tava com bastante medo no começo, assim. Então eu já comecei super cedo a acompanhar com ultrassom e a médica, com exames e tudo mais. Acabou, então, que no começo da minha gestação, eu comecei a ter um sangramento. E esse sangramento era devido a um hematoma que eu tive ali, porque eu estava com baixa progesterona. Eu tenho, deixa eu ver aqui como é que é o nome. Eu tenho insuficiência lútea, não sei como é que fala isso, que causa essa questão, um probleminha hormonal ali, que é super importante durante a gravidez. Eu comecei a tomar um remédio justamente para fazer essa reposição e eles me pediram para que eu ficasse mais quietinha, de repouso, até esse hematoma sair. Acabou que o hematoma saiu e eu fui liberada ali para viver minha vida normal, né? Mas então, o objetivo desse vídeo não é só contar a minha história, da trajetória da SOP, o que eu fiz para conseguir engravidar, mas sim encorajar vocês. Longe de deixar vocês com medo ou apavorar. Ai, meu Deus, será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Meu Deus, e se acontecer isso comigo? Porque toda mulher é diferente, toda gravidez é diferente. Não é esse o objetivo. Eu acho que nessa fase a gente já tá muito vulnerável. A gente já vem de uma fase de tentar engravidar, que já é delicado. Tem gente que consegue engravidar rápido, tem gente que não. Mas se a gente tá tentando engravidar, é um processo. E aí vem a gravidez. Bombardeio de sentimentos e hormônios e tudo mais. Então, o que eu não quero nesse vídeo é deixar todo mundo apavorado, aquela tensão e aquela coisa ruim, mas de fato encorajar vocês. Assim como eu entendi que eu precisava me cuidar e ter uma preparação antes da gravidez, eu queria encorajar vocês, tanto quem não tem SOP, mas principalmente quem tem, a cuidar da alimentação. Eu sei que é um saco a gente ficar ouvindo isso dos médicos, eu sei que é um saco só ter essa alternativa, a de ter uma boa alimentação e de fazer exercício físico. É uma mudança de vida. De fato, você vai ter que mudar o jeito que você come, também o estilo de vida, de separar um tempo para conseguir se exercitar. Hoje em dia, a gente tem disponíveis, graças a Deus, muitos vídeos para a gente fazer exercícios físicos em casa. A gente tem muitos vídeos, nutricionista ajudando, o que a gente tem que fazer para uma melhor alimentação. Inclusive, é um dos porquês que eu quero trazer receitas ao canal, justamente para ajudar nessa fase de preparação mesmo para uma boa gravidez. Porque até mesmo quem não tem SOP está sujeito a ter problemas relacionados aos hormônios ou até uma má alimentação ou sedentarismo na gravidez. Então, de fato, eu quero muito encorajar vocês a se cuidarem e se prepararem. Não basta a gente, engravidei agora, beleza, vou me cuidar. Mas é importantíssimo que a gente se cuide antes mesmo de engravidar. Porque o corpo não pode começar uma gravidez deficiente e então na gravidez a gente falar, não, agora beleza, agora eu vou me cuidar. Não, ele tem que estar um corpo já preparado para gerar um feto. Porque a gente acaba ainda descobrindo semanas depois. Então, querendo ou não, o nosso corpo ele não estava preparado se a gente não fez nada, sabe? Só que um ponto crucial que eu queria trazer nesse vídeo, mais que qualquer outro ponto, qualquer outra coisa que eu tenha feito para engravidar, é como eu tenho lidado com essa fase. Como eu tenho a questão da insulina ruim, a partir das 24 semanas, eu acabei descobrindo que eu estou com a minha glicose alterada, né? Eu tô tendo que cuidar ainda mais do que eu já cuidava da minha alimentação. Foi muito difícil para mim essa questão de descobrir esse problema com a minha glicose. A minha médica não me diagnosticou com diabetes gestacional porque ela não tinha uma alteração muito grande. Mas vi muitas nutricionistas e até mesmo a minha nutricionista e também minha enfermeira obstetra falaram que a partir do momento que um resultado dá alterado,
a gente já tem que ficar de olho, porque é caracterizado como diabetes gestacional. Então eu fiquei muito abalada, muito triste. Enfim, já estava lidando com outras questões que eu pretendo trazer em outros momentos da minha gravidez. E isso me deixou muito frustrada, me deixou muito triste, me deixou muito mal. Então eu queria trazer para vocês o que mais tem me ajudado em todo esse processo. É claro que eu tenho feito a minha parte, mas o que mais tem me ajudado em todo esse processo é de fato ter colocado isso nas mãos de Deus. E não simplesmente tipo assim, ai, Deus tá cuidando, tô colocando nas mãos de Deus. A gente escuta muito isso. Ah, eu vou deixar nas mãos de Deus, vou confiar em Deus. Só que não é simples assim. Você não, deixa nas mãos de Deus. O que é deixar nas mãos de Deus? O que é confiar em Deus? Então, o que eu tenho feito e colhido os frutos do que eu tenho feito é, de fato, ler a palavra de Deus. Porque nesse meio de muitas informações, muitos vídeos, muitos relatos, acaba que vem o medo. Acaba que a gente fica com aquela coisa, meu Deus, e se acontecer isso comigo? E se for assim comigo? Sabe? Se comparar e tal. Muito engraçado, porque se eu vou na palavra de Deus, se eu vou ler minha Bíblia, eu vou ver as verdades de Deus sobre mim. Eu vou ver as verdades de Deus sobre Deus, sabe? O que eu tenho visto, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, é de fato um Deus bom, é de fato um Deus justo. E não simplesmente, porque Deus é bom. Não, a Bíblia é tão grande, são tantos detalhes sobre Deus, são tantas histórias em que Deus faz coisas, em que Deus é coisas, que é muito diferente de ficar só, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus é bom, eu sei que vou colocar nas mãos de Deus. É completamente diferente de você ler a palavra de Deus e ver os feitos do Senhor e ver quem Ele é de fato. É muito diferente. Ter a palavra de Deus fresca na minha mente, ter esse contato com quem Deus é frequentemente, ler a minha Bíblia com frequência, tem me ajudado muito, de fato, a confiar e relaxar no Senhor. Porque todo mundo fala, não, que essa fase tem que confiar, relaxar, botar nas mãos de Deus. Mas o que é botar nas mãos de Deus, sabe? Como que faz isso? Se a gente já tá nesse turbilhão de ansiedade, como que eu faço isso? Como que eu coloco simplesmente nas mãos de Deus e falo, agora tô ótimo? Eu acredito que o Espírito de Deus, enquanto a gente lê a palavra, ele fala ao nosso coração. E ele não só fala ao nosso coração, quanto ele faz a gente enxergar coisas na palavra de Deus que antes talvez não fossem tão claras pra gente. Então eu tenho buscado muito, de verdade, a leitura da palavra, expor ao meu coração as minhas angústias, os meus medos. Isso tem me ajudado demais, assim. Ao invés de ficar fuçando coisa na internet, até mesmo ao invés de ficar vendo relatos de pessoas que passaram pelo que eu tô passando na gravidez. E é isso que tem tranquilizado meu coração. Eu tava vendo muitos vídeos, muito relato das pessoas, isso me ajudou a ter uma noção, a saber como lidar com muitas coisas nesse momento. Mas o que tem de fato trazido paz no meu coração, o que tem me feito a levar com mais leveza esse momento, tem sido saber quem Deus é na palavra dele. Claro que tem dias que são mais difíceis, tem dias que eu tô estressada com tudo que eu tô vivendo, eu tô em repouso na minha casa, quase não saio. Teve a questão da diabetes gestacional, então realmente, de fato, tem dias que eu tô angustiada, que eu tô de saco cheio de ficar em casa. Mas, além de tudo que eu pude fazer ao meu alcance para ter uma gestação boa, para me cuidar e tudo mais, para estar bem, a palavra do Senhor é a única coisa. Eu consegui passar por esse momento com esperança, de fato. Então, além de encorajar vocês a se cuidarem, a cuidarem da alimentação, da mente, do físico nesse momento, eu quero encorajar vocês a virem a confiar em Deus. E o que é confiar em Deus? É, de fato, saber quem Ele é. Porque sabendo quem Ele é, a gente vai entender o que é confiar nele. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês fiquem e que vocês tenham uma boa semana. Beijo!